corpo humano é lindo. É um dos organismos mais complexos da Terra. Somos capazes de coisas extraordinárias, de forçar nosso limite. Demos grandes saltos para compreender como nosso corpo funciona, mudando o que pensamos da vida em si. Estamos no meio de uma enorme mudança de paradigma do que pensamos sobre os limites da vida humana. Isso lança uma nova luz no milagre que nós somos. Conhecemos pioneiros que estão desenvolvendo tecnologias inovadoras para nos reconstruir quando algo dá errado. Conhecemos cientistas que desenvolvem um membro biônico extraordinário. O braço que Joe está trabalhando é uma prótese incrível, que pode imitar a velocidade e a força da mão humana. Vemos robôs removerem um tumor ameaçador com pequenas incisões, permitindo que o paciente vá para casa em questão de dias. Quando removemos esse tumor, as chances dele voltar são muito baixas. E usando a recente fotografia 3D, vemos o interior do corpo humano de uma forma jamais vista. A inclusão da imagem 3D é revolucionária. Parece que estamos dentro do corpo humano fazendo a cirurgia. Este é o eu humano. O corpo humano é como uma máquina complexa e bem ajustada. Mas ele não é nada padronizado. Cada um de nós é único. Desde o momento em que esse garotinho nasce, ele pode respirar, sugar e engolir. Ele pode tossir, espirrar, piscar e cheirar. E enquanto ele se acostuma com o ambiente, ele consegue ouvir tudo o que está acontecendo. Sua visão é débil, mas ele consegue reconhecer a voz da mãe. E seu cérebro, com 100 bilhões de neurônios, dobrará de tamanho no primeiro ano de vida, à medida que conhece o mundo a seu redor. Quando ele chora pela primeira vez, a laringe ou caixa de voz desse bebê se tornará uma das partes mais atarefadas de seu corpo. A voz humana é uma característica única em nós que nos torna exclusivamente humanos. E cada uma delas é diferente. Nossa voz começa na laringe. Mas como é esse órgão extraordinário? Aqui está um adulto filmado com uma câmera especial dentro da traqueia. O ar expelido dos pulmões passa pela laringe, fazendo as cordas vocais vibrarem. Esses sons são amplificados pela garganta e moldados em palavras pela língua e lábios. Nossa voz é uma das características mais individuais que temos. Se você observar os cantores, eles conseguem mudar rapidamente a intensidade. Eles mudam o volume rapidamente e conseguem mudar o alcance. Não existe nenhum outro instrumento que permita fazer tudo isso. A laringe é incrivelmente sofisticada e desempenha 3 papéis importantes. O primeiro propósito é proteção. Evitar que coisas de cima desçam pelas cordas vocais, passem pelas vias aéreas e entrem nos pulmões. A segunda função mais importante é respirar. Ou seja, para respirar, as cordas vocais têm que se separar. E a terceira função importante é a projeção da fala. Mas nós vivemos num mundo hostil. Os sistemas sofisticados de nosso corpo são continuamente forçados ao limite. Existem ameaças por toda parte. Toda vez que respiramos, toda vez que comemos, ficamos sob o ataque de toxinas, bactérias, vírus e parasitas. As pessoas estão sob ameaça todos os dias. Existem bactérias em todo lugar.
Parece até uma invasão do espaço. No nível microscópico, provavelmente seja mesmo. Muitos desses micro-organismos hostis invadem nosso corpo diretamente através de nossa língua. Ampliada no microscópio eletrônico, a língua é um lugar incrível. Ela é coberta de centenas de milhares de papilas gustativas que nos ajudam a distinguir milhões de químicas diferentes que colocamos na boca. Tudo que consumimos, inclusive os micro-organismos, passa pela língua, desce pelo esôfago e cai no estômago. Você já imaginou como é essa viagem? Esse engolidor de espadas vai nos mostrar. Hoje, ele vai engolir um endoscópio 3D, para que possamos ver a viagem que sua comida faz todos os dias. Nosso estômago contém trilhões de bactérias. Na verdade, existem 10 vezes mais bactérias em nós do que células em nosso corpo. Existem diversas bactérias que vivem no intestino. Elas ajudam a fazer vitaminas muito úteis e necessárias para nós. Mas bactérias hostis também podem proliferar nos nossos intestinos, como a Escherichia coli, que pode ameaçar a vida como intoxicação alimentar. Nosso corpo está sob ataque de todos os lados. Temos bactérias na pele, bactérias que podemos beber, bactérias que podemos inspirar. Essas são as várias formas das coisas entrarem em seu corpo. Uma brecha na nossa proteção exterior, a pele, pode ser um perigo. Alguns micro-organismos encontrados em locais cotidianos podem literalmente te comer vivo. Em 2009, Doug Murphy viu a morte de perto depois de ajudar numa festinha na escola da filha. Quando a festa acabou, ele começou a pôr o lixo num saco. Eu ajudei a tirar todo o lixo, porque é isso que os homens fazem, eles tiram o lixo. Bom, foi uma coisa bastante normal e comum. Eu simplesmente fui colocando no saco de lixo. Eu o enchi até a boca. Quando eu girei o saco, ele foi esbarrando na minha perna conforme girava. Eu me lembro que escorreu um caldo, como se fosse um vazamento. E eu pensei, que nojo. E em questão de segundos, aquilo saiu da minha cabeça. Mas 2 horas depois, Doug começa a ter febre. Eu senti um mal-estar e enjoo. Eu comecei a me sentir quente e meio indisposto. Quando percebeu, ele já estava no pronto-socorro. Eles mediram minha temperatura e eu estava com quase 42 graus. Eu levantei a perna da calça e eles viram o inchaço e a mancha escura. Eles ficaram horrorizados. Essa infecção é como fogo na pradaria. Ela começa e não para. Normalmente leva a pessoa à morte. Que bactéria era essa que estava literalmente comendo Doug vivo? Finalmente fui diagnosticado com uma infecção chamada fascite necrosante. Se ela entra no sangue, você tem 50% de chance de morrer. E se você sobreviver, 80% de chance de ser amputado. Essas fotos foram tiradas no hospital depois que eu saí da terapia intensiva. Essa foto mostra a pele parecendo papel manteiga e eu contente por estar vivo. A fascite necrosante é frequentemente causada por bactérias do tipo Streptococcus, às vezes chamada de bactéria comedora de carne. A fascite necrosante pode se iniciar rapidamente e já está bem avançada quando a pessoa percebe que está doente. Mas o mais incrível é que esta bactéria é muito comum no fundo da nossa boca. Às vezes, ela causa dor de garganta. Em algumas circunstâncias, quando a bactéria entra na pele, surge uma infecção que digere a pele, músculos e o que estiver em seu caminho.
Felizmente, o coquetel de antibióticos que os médicos administraram em Doug fez efeito e a febre cedeu. É incrível meu corpo ter saído daquilo e estar como o vemos hoje, essencialmente curado. Existem 7 bilhões de pessoas no planeta. Cada uma delas é diferente. Qual trem? E mesmo assim, todas têm em comum um corpo notável. Somos grandes, pequenos, altos e magros. Durante nosso tempo de vida, testaremos nosso corpo ao máximo. E algumas pessoas o farão mais que outras. A maioria de nós consegue lidar com lesões normais. Com um pouco de ajuda, nosso corpo se regenera sozinho. Mas quando nosso corpo sofre uma lesão extrema, como Joe DeLore, somente a tecnologia pode ajudar. Mas ela consegue transformá-lo num homem de 6 milhões de dólares? Eu estava servindo com a 466 OLD. Trabalhamos com aparatos explosivos improvisados. Estávamos no veículo mais atrás e aí o carro da frente foi atingido por um explosivo. Eu desci e comecei a investigação pós-explosão. Quando eu vi, eu acordei num túnel de nuvem e poeira. Ficou tudo meio escuro. Eu senti uma dormência nas pernas. Eu também vi que meu braço estava estraçalhado. Eu me lembro de ouvir os caras correndo comigo. A última coisa que eu me lembro é de ser colocado no helicóptero. O explosivo atingiu as 2 pernas de Joe e seu braço esquerdo até o cotovelo. Ele está sendo tratado em uma unidade pioneira no Centro Médico Walter Reed, em Maryland, que tenta ajudar aqueles que sofreram lesões traumáticas. Isso é uma prova da capacidade do corpo humano de se adaptar e reparar o trauma. Mas Joe participa de um experimento incrível que pode fazer ainda mais. Joe, nós vamos até uma das salas de prova e trabalharemos com você numa nova prótese de mão. Tá bom. Começaremos apenas com os movimentos de punho e depois vamos subindo. Tá bom. Vamos abrir e fechar a mão e tentar várias formas de agarrar. Uma equipe de especialistas está usando membros biônicos para dar um braço artificial para Joe. Ele é completamente intuitivo e controlado pelo cérebro. É o que há de mais próximo entre eu robô e eu humano. Nós vamos encaixar com cuidado. Excelente, ótimo. Como ele está em você? Tá bom, tá bem encaixado no cotovelo. Certo, muito bem, parece bom. É. Agora o Bob vai colocar a mão da prótese. Puxe para você. Certo. Joe está familiarizado com o programa que comanda a mão biônica. Mas é a primeira vez que alguém o experimenta. Agora que você está com a mão encaixada na prótese, como está o encaixe? Ainda está confortável para você? Sim, tá bem confortável. Ainda tem amplitude de movimento. Você sente o peso da mão? Eu sinto o peso da mão, mas não tem muito movimento. Certo, está confortável. Tá sim. Ela está transmitindo o peso para o seu braço de forma confortável? Ótimo. Certo, agora eu tenho o controle da mão. Eu vou apertar. Eu tô apertando com o meu músculo. Agora vamos tentar outra coisa. O braço que Joe está trabalhando tem uma prótese incrível. James Vandersea, ortopedista. Ela pode imitar todas as ações de uma mão humana, com a mesma velocidade e força. É um produto incrível para trabalhar. É quase como um manipulador controlando seu fantoche. O modo como Joe controla a mão biônica é impressionante. Embora ele tenha perdido a mão esquerda em uma explosão, se ele tentar movê-la, os computadores da mão biônica traduzem os sinais elétricos dos músculos residuais do coto em movimento. O corpo está adotando o dispositivo da prótese como membro e usando-o como uma extensão do corpo.
Queríamos fazê-la o mais intuitiva possível. Nós tentamos captar os sinais elétricos dos músculos que ainda existem no braço e convertê-los em sinais de computador para, então, comandar o membro robótico. Então eu tenho que... Eu tenho esse tipo de pinça. Nossa. É só eu contrair esse músculo e ele fecha a mão. Na verdade, ela está fazendo o que eu estou mandando. Agora eu vou apertar. Eu estou apertando com o meu músculo. Ela é precisa, não é? É incrível. Agora eu vou abrir. Eu flexiono esse músculo. É o mesmo músculo deste braço que usamos para flexionar o pulso. Mas nesse aqui, eles estão mapeando o movimento para frente e para trás. Essa função do pulso é incrível. Então, se eu quiser torcer ou girar o pulso, eu torço o meu braço e, deste modo, a prótese capta este músculo aqui. Então, essa é a mão. Nossa. Como pode ver, a velocidade dela é incrível. Ela está imitando a velocidade da mão humana. Essa mão é bastante singular, porque é a única mão do mundo que permite que o indivíduo controle vários dedos, polegar, pulso e as funções da mão como uma mão normal. Ela está funcionando muito bem. Você cria um elo com ela. Ela se torna, sei lá, parte de você. Mas controlar o dispositivo não é fácil. É cansativo para Joe. E o computador da mão tem que saber quais sinais deve interpretar e transformar em movimento. Quanto mais ele usa a prótese, melhor ele controla o dispositivo. É como um bebê aprendendo a usar suas mãos pela primeira vez. Ele pode não saber usar tão bem nos primeiros 6 meses, mas quanto mais ele usar as mãos, pegar os objetos, mais ele conseguirá agarrar. Vai ser incrível o que poderemos fazer daqui a 5, 10 anos. Eu acho que ele é o modelo básico de um carro que o futuro trará. Um dia olharemos para trás e veremos o quanto foi incrível. Foi onde começamos. Colocar o braço para sair e jantar com a minha família, poder sentar à mesa e pegar o sal ou algo assim, é realmente incrível. É incrível mesmo. Com a força da explosão no campo de batalha, o corpo de Joe sofreu lesões. Mas todos os corpos estão sob ameaça muito mais perto de casa. Queimaduras podem causar lesões em nosso maior órgão, a pele. E lesar a pele pode ser a coisa mais perigosa que podemos fazer. Eu Humano, parte 1, no Nat Geo. Nossa pele é um órgão maravilhoso. E nós a usamos de muitas maneiras. Pele humana, maior órgão. Ela vem equipada com controle automático de temperatura, incrível flexibilidade e se restaura sozinha quando rasgada. Ela nos permite sentir dor e prazer, calor e frio. O maior órgão do corpo é a prova d'água e uma capa resistente aos germes. Também podemos usá-la como tela. De perto, sob um microscópio eletrônico. Ela é assim. Nós todos podemos nos tornar um lar para um ecossistema de micro-organismos, pulgas, ácaros e mais. Nosso rosto é o habitat natural para ácaros do folículo piloso. Eles vivem em nossos cílios, sobrancelhas e testa. Aqui você pode vê-los penetrando num folículo capilar. O piolho da cabeça que perambula nas ravinas de nosso cabelo agiganta-se sob um microscópio. Esperto, ele mantém seus ovos a salvo, grudando-os na base de seu cabelo. Em nossos lares, sobrevivendo de uma dieta de pele morta, está o ácaro do pó. Ele pode parecer alarmante quando visto sob um microscópio,
Mas, felizmente, essa criatura de 8 pernas não morde, pica ou transmite doenças. Nossa pele é nosso parque selvagem particular. E com mais receptores do que qualquer outro órgão, ela nos permite ter sensações suaves, como as de uma pincelada ou a dor de uma queimadura. E queimaduras podem causar danos devastadores em nossa pele, deixando áreas enormes expostas ao risco de infecção. Sem tratamento, elas podem deixá-lo com cicatriz, desfigurado e debilitado. Durante uma estadia em um hotel, Norman Silva sofreu um terrível acidente, que o deixou com queimaduras espantosas em mais de 75% do corpo. Naquela noite nós fomos ao bar. Tinha uma apresentação cômica. Começamos a beber e eu fiquei bêbado. Ao voltar para meu quarto, em vez de ir por um corredor escuro que dava para os quartos, eu fui por outro, que dava na cozinha. Eu tropecei numa espécie de óleo, bati na chama piloto ou em alguma coisa que pegou fogo. As queimaduras de Norman foram devastadoras. 3/4 da pele de seu corpo foram destruídos. Os paramédicos chegaram e eu estava encostado numa parede sem nada além de um cinto queimado. Todas as minhas roupas queimaram. Eu acho que ainda estava com sapatos. Eu ainda estava falando com eles. Disse que eu estava totalmente consciente. Disse que ficaria bem, que não precisava de ajuda. E agradeci por eles terem ido até lá. Em dado momento, depois de ter dado meu nome, eu desmaiei. Lutando por sua vida, Norman foi levado para o hospital. Depois disso, eu só me lembro de acordar num hospital com os braços enfaixados e meio estendidos na minha frente. Minha esposa Jennifer estava lá e disse: "Agora você vai tentar viver com isso." E aí eu soube que havia alguma coisa errada. Minhas queimaduras vão desde os tornozelos até uma linha que tem aqui e até o topo das costas. A pele de Norman ficou tão danificada que quase não havia lugar no corpo de onde os médicos pudessem tirar pele para enxerto. Norman ficou com pouquíssima pele. Mas uma equipe de pesquisadores norte-americanos criou uma solução revolucionária. Uma pele artificial chamada Integra, feita de uma fina membrana que pode ser aderida ao corpo. Essa membrana estimula o crescimento de pele nova. É a tecnologia que salvou a vida de Norman. O professor Yanas foi um dos inventores. Ela apresenta 2 funções. Professor de Engenharia Mecânica e Biológica. A primeira é a parte fácil: cobrir as áreas lesadas e evitar a morte por infecção e desidratação. A segunda é a parte difícil: o crescimento da pele. Sob um microscópio, podemos ver como a membrana cria um andaime para as células da pele crescerem. Ela é mesmo parecida com um andaime em torno de um prédio em construção. No microscópio, a estrutura desse andaime aparece como um material bem aberto e muito poroso, para que as células possam entrar e fazer o que você quer que elas façam. Assim como o andaime em torno de um prédio é desmanchado quando a construção termina, a pele artificial também se dissolve no corpo sem qualquer dano à medida que a nova pele cresce. Esse material se quebra em moléculas pequenas quando entra em contato com uma lesão, na mesma velocidade em que o paciente cicatriza ou cura sua lesão. Aplicar a pele artificial nas lesões também ajuda a evitar que a pele remanescente do paciente se contraia. Por fim, a pele tenta iniciar a formação de uma cicatriz. E essa cicatriz acabará fechando a ferida. Ela vai se unir quase como uma sutura em bolsa. Professor de patologia de Harvard. O resultado é efetivo.
mas ele pode restringir o movimento das juntas. É o que chamamos de contraturas. Portanto, é uma faca de 2 gumes. Fechar a lesão também pode restringir o movimento. Enxerto de pele. Eles acabaram usando a Integra em todas as áreas queimadas do meu corpo. Eu acho que não tem como negar que essa tecnologia foi uma das razões de eu não ter grandes cicatrizes que inibiriam minha mobilidade. Como tratamento de queimaduras, a pele artificial foi um pequeno milagre. Mas a pesquisa do professor Yanas mostra que esse tipo de membrana também pode ser usado para reparar outro tecido do corpo, as células nervosas. Isso é tremendamente excitante. Temos muita esperança que os mesmos princípios possam ser aplicados em outros órgãos. E isso, é claro, é muito excitante. Uma visão do futuro. A medicina está, de fato, no limiar de algo tremendamente excitante. Agora, a equipe trabalha para descobrir um modo de fazer o andaime revolucionário ajudar na regeneração de outros órgãos como coração e fígado. A vida de Norman foi salva por essa tecnologia milagrosa. Mas nossa pele é apenas uma parte de um conjunto de sensores que tornam nossa vida possível. Nosso corpo tem um sistema de som ambiente elaborado, de alta definição, que nos permite navegar pelo mundo. 4 toneladas de carga. Nós processamos uma quantidade enorme de dados. 85 decibéis. Nossos ouvidos nos dão uma acústica extraordinária. Desde os ruídos diários do mundo ao nosso redor, até a música que apreciamos. E se você já se perguntou como é seu ouvido por dentro, aqui está. Esse é o interior do seu ouvido ampliado 150 vezes. Essa magnífica estrutura em forma de concha é um elaborado instrumento de precisão que pode captar ondas de som a 1.200 km por hora. Ao ampliar mais 50.000 vezes, é possível ver todos os pelos pequenos que vibram e captam o som. Tudo que vemos, ouvimos e captamos manda mensagens em frações de segundo para o nosso cérebro. Do prazer de um toque sutil, à dor de bater contra um muro. Nossa capacidade de sentir dor é crucial em nossas vidas. Cada centímetro quadrado de nossa pele contém 200 receptores para a dor. E todos esses sensores nos falam de ameaças potenciais ao nosso corpo. Então imagine uma vida onde você não tivesse o sentido do olfato e não sentisse dor. Esse é Paul Waters. Eu não me lembro bem quando descobri que não tinha olfato. Mas devo admitir que às vezes sinto uma ponta de inveja quando vou a um lugar naturalmente cheio de odores, como, por exemplo, um jardim florido. Eu queria sentir o cheiro, queria sentir o aroma que vocês sentem. Paul sofre de um raro distúrbio genético chamado CIP. Significa que ele não sente qualquer odor, mas significa também que ele não consegue sentir dor. Você pode pensar que uma vida sem dor seria ótima, mas a vida de Paul tem sido um inferno. Foi meu pai quem descobriu que eu não sentia dor. Quando ele passou pela porta, eu estava brincando na entrada com meus brinquedos e ele acabou pisando no que ele achou que era um dos meus brinquedos, mas na verdade era meu braço. Eu não disse uma palavra, eu não puxei, não gritei, não fiz nada. Eu já quebrei quase todos os ossos do meu corpo. Já quebrei os joelhos, os dedões, os dedos, fraturei o crânio algumas vezes. Passei a maior parte da minha infância no hospital por causa dos ferimentos que causei em mim mesmo.
professor John Wood, da Universidade de Londres, pesquisa a doença. Ele sabe muito bem que nossa sensação de dor é um mecanismo de sobrevivência essencial. A dor é uma das ferramentas mais poderosas do corpo humano e uma das coisas que dita muitos aspectos de como nos comportamos em nossa vida diária. Professor de neurobiologia molecular. No entanto, as diferenças genéticas de Paul deram à ciência uma visão extraordinária sobre como nosso sistema de dor funciona em nós. Nosso corpo contém um dos sistemas de cabeamento mais complexos já conhecidos. Uma espécie de central telefônica complexa, cheia de fios que enviam e recebem mensagens de todas as nossas partes. Assim como Paul, pessoas portadoras da doença não sentem dor porque as mensagens enviadas pelos receptores da dor ao longo do corpo não ativam determinados nervos. É como ter uma tomada no corpo que fica permanentemente desligada. Os sinais da dor não chegam ao cérebro. É como uma estrada cujo tráfego para. Existem conjuntos de proteínas nos nervos chamados canais de sódio. Eles são as tomadas elétricas que enviam sinais para o sistema nervoso central. Portanto, se você não tem esse canal de sódio, você está livre de dor, o que, por um lado, não é normal. E foi isso que levou John Wood e outros a um avanço considerável no tratamento de pessoas que sofrem de dores crônicas. Se eles conseguirem desenvolver uma droga que bloqueie esses canais de sódio, eles terão um meio de evitar que os sinais de dor cheguem ao cérebro. Esse canal de sódio poderia ser alvo de um medicamento para tratar a dor em outras situações de dor de pessoas normais. Para a indústria farmacêutica, isso é quase como ter o santo graal. Eu estou mais confiante nesse alvo do que qualquer outro que já vi. Nos próximos 7 anos, poderemos ter alguma droga útil que tratará de muitos casos de dor que hoje são tratados de forma insatisfatória. Sem pessoas como Paul, esse avanço jamais seria alcançado. Seu caso incomum nos deu dicas incríveis de como nosso sistema nervoso e nosso corpo funcionam. Todos nós somos uma máquina perfeitamente ajustada e autorregulável. Cada respiração, batimento cardíaco, piscada, pensamento e movimento são muito bem projetados e executados. Nosso esqueleto é tão leve quanto o alumínio, duro como o aço e 4 vezes mais forte que o concreto. Somos uma obra de engenharia espetacular de cima a baixo, por dentro e por fora. Em março, no Nat Geo. Continuamos assistindo Eu Humano, parte 1, no Nat Geo. No centro do nosso corpo está o nosso coração. Ele é a nossa casa das máquinas, bombeando sangue através de 96 mil quilômetros de vasos. Ele bate 40 milhões de vezes por ano, ou 3 bilhões de vezes durante uma vida. Mas todo esse sangue circulando através do corpo precisa ser limpo. Esse é o trabalho dos rins. Esses 2 órgãos em forma de feijão, do tamanho de um punho, removem o produto residual de nosso sangue, excretando-o em forma de urina. A cada ano, eles filtram a mesma quantidade de fluido que um jato usa para voar de Nova York a Londres. Mas às vezes nosso corpo e nossas células se perdem, o que pode levar ao câncer. Linda sofre de um câncer potencialmente perigoso no rim. Ela está prestes a fazer uma cirurgia laparoscópica revolucionária que usa robôs e a recente tecnologia 3D. Linda. Oi. Como vai? Isso pode salvar a vida dela. Muito bem, hoje nós vamos... O cirurgião é Michael Stifelman, que trabalha no Centro Médico Langone da Universidade de Nova York. Você tem um tumor no rim direito e a nossa meta hoje é remover esse tumor e salvar o resto do rim. O prognóstico de Linda é excelente. Quando removermos esse tumor, a chance dele voltar é bastante baixa. Muito bem, pessoal. Ótimo.
O Dr. Stiefman está entre os cirurgiões robóticos mais experientes do mundo e é o pioneiro na nova técnica que usa imagem fluorescente. Ele planeja remover o tumor e salvar o resto do rim de Linda. O conceito por trás da cirurgia robótica consiste em colocar um aparelho guiado por computador entre mim e o paciente, com o objetivo de melhorar o que eu posso fazer. Isso permite que eu seja um cirurgião mais eficiente e mais habilidoso. Vamos usar as lentes de 30. Tenha cuidado com o retrator hepático. Tradicionalmente, uma cirurgia envolve grandes incisões e depois remover todo o rim. Mas esse novo tipo de cirurgia robótica é muito menos invasivo e muito mais preciso. A robótica permite remover uma parte do rim, usando um ambiente bem menos invasivo. Perfeito, ótimo. Agora vamos nos preparar para colocar a câmera no abdômen, como você pode ver aqui. Presa ao equipamento robótico de Stiefman está uma câmera 3D miniaturizada. Agora vamos direcionar um pouco a câmera. Pode deixar aí mesmo. Esta câmera permite que ele veja o interior do corpo de Linda durante a cirurgia. É quase como se ele a operasse de dentro dela. Agora eu vou me sentar no console. Muito bem, pessoal, vamos iniciar. Como você pode ver, com o robô você manipula os instrumentos com rapidez, além de ter mais controle. Bem, aqui está o cólon. Precisamos tirá-lo do caminho do rim. Então eu faço o seguinte. Eu vou pela lateral do cólon e aí eu libero essas aderências. E toda vez que você tem um sangramento como esse, você pode cauterizá-lo, como estamos fazendo. A robótica, combinada com a imagem 3D, é um método de trabalho novo e radical. A vantagem de ter uma imagem 3D ou visão 3D na sala de operação durante uma cirurgia robótica é tremenda. Ela permite que eu ponha meus olhos dentro do corpo e vá para onde quiser. Ela me dá um poder de visão ampliado que chega a mim em 3D. Esse é o tumor. Bem aqui, está vendo? Portanto, tudo isso aqui é tumor. Ótimo. O Dr. Stiefman também é pioneiro em outra técnica cirúrgica. O uso de imagem 3D e fluorescência combinadas. Usar fluorescência na cirurgia robótica é bastante novo. Nós injetamos o verde da cianina, que é um agente ativado por luz infravermelha, que gera imagem fluorescente. Para operar um rim, o fornecimento de sangue deve ser cortado. No entanto, se o sangue parar por mais de 30 minutos, ele pode causar um dano irreversível ao órgão. Num procedimento revolucionário, o Dr. Stiefman grampeará os vasos do rim e irá impregná-los com um corante verde fluorescente que brilha com luz infravermelha. Agora vamos procurar as áreas verdes que passam através da artéria. Ótimo. Está vendo o verde? Desse modo, ele pode ver exatamente onde o tumor começa e onde deve fazer as incisões. Eu não tenho que grampear o rim inteiro. Eu grampeio apenas uma pequena artéria, que vai para a parte do rim onde está o tumor. O método de passar da luz branca normal, que é a que nós normalmente temos, para a infravermelha no meio robótico, ou até laparoscópico, nunca foi usado. Pode ser esse? A outra coisa que ela pode fazer, ou em que pode ser aplicada, é demarcar o rim normal do rim anormal. Então, assim, cortaremos menos e isso é totalmente diferente do que já foi feito. Se você olhar a linha de demarcação agora, essa parte aqui do rim está perfundida, assim como esta outra parte aqui. Portanto, temos uma boa parte posterior não perfundida. Então, vamos tirar tudo isso. A porção mediana do rim. Agora vamos fazer uma incisão no rim. Vamos fazer um corte em toda a volta.
O uso da fluorescência e da robótica muda completamente o paradigma de como tratamos pessoas com câncer nos rins. Eu acredito que o uso da fluorescência como instrumento é pioneiro. Pessoal, esse é o tumor. Vamos tirá-lo e ensacá-lo o mais rápido que pudermos. À medida que a tecnologia avança, esse tipo de cirurgia só tende a melhorar. Eu acho que daqui para frente o uso da cirurgia robótica vai mudar o modo como fazemos cirurgias. Eu acho que a robótica é a mudança de paradigma. E isso é apenas a ponta do iceberg. Isso vai melhorar, vai baratear e ser usado por mais pessoas. Apesar da cirurgia traumática, o corpo de Linda já está se curando. Ela vai para casa amanhã. Seu rim está funcionando exatamente como estava antes de ela vir para o hospital. E para mim, isso é uma ilustração fascinante de como o corpo humano é incrível. Você faz um corte e esse corte não é apenas na pele, mas no músculo. Você corta o rim, coloca as coisas de volta e ele se cura sozinho. Ele se fecha sozinho a ponto de você quase não saber onde foi feito o corte. A capacidade do corpo de se regenerar, de se curar, de saber o que fazer para tudo isso acontecer, é algo que me intriga. Vimos nesse filme como os cirurgiões estão usando a revolucionária biônica perfeitamente integrada ao sistema nervoso do corpo. Esse é o primeiro indivíduo do mundo a usar um membro com esse nível de sofisticação. Vimos o desenvolvimento de pele artificial, que está tirando vantagem das misteriosas propriedades de cura de nosso corpo. A medicina está, de fato, no limiar de algo tremendamente excitante. Também vimos como os médicos estão usando a revolucionária cirurgia robótica para remover tumores. Eu acho que há uma mudança no paradigma de como fazemos cirurgia agora e como faremos no futuro. 1, 2 e 7. Esses bailarinos estão entre as pessoas mais fortes da Filadélfia. Mas os músculos mais fortes de seus corpos estão nas mandíbulas. Músculo da mandíbula, 90 quilos. Estiquem e 2 e plié. 1/4 de nossos ossos do corpo estão nos pés. Atenção, quarta, plié. Troquem o braço. Um dos maiores órgãos em qualquer corpo humano é o cérebro. Mas não importa o quanto você esteja em boa forma, seu cérebro é feito de proteína e gordura, os tijolos naturais da construção das células nervosas. E cada um de nós tem 100 bilhões delas. Quase tantos neurônios quanto galáxias no universo. Todos eles disparando sem parar, carregando fluxos intermináveis de dados sobre o que está acontecendo dentro e fora do corpo desses bailarinos. O cérebro usa uma vasta quantidade de energia, consumindo 20% do oxigênio inalado pelo corpo. E os 100 bilhões de neurônios enviam e recebem mais sinais do que todos os celulares do planeta. Agora invertam. Assim como uma central telefônica recebe ligações de todo o mundo, os neurônios se comunicam constantemente, formando uma intrincada rede de caminhos inimaginável. Imagine que você discasse um número em seu telefone para falar com não apenas 2, 4 ou 8 pessoas, e sim 25 mil pessoas ao mesmo tempo. É isso que acontece o tempo todo em seu cérebro, em cada um de seus 100 bilhões de neurônios. Além de processar e perceber o mundo à nossa volta, o cérebro registra todas as nossas experiências e memórias. Ele é como um grande cofre abarrotado de coisas de nossas vidas. A memória tem potencial para armazenar informações de uma vida inteira. A memória é, talvez, o mecanismo de sobrevivência fundamental que um organismo tem. A memória representa a possibilidade de voltar ao passado. Juliana Mazzoni, professora de psicologia. Para interpretar o presente e daí planejar o futuro. Sem isso, nós realmente ficaríamos meio perdidos na vida.
Mas pense em como seria sua vida se você pudesse se lembrar de absolutamente tudo que já vivenciou. Este é Sean Collon. 23 de dezembro de 1995 foi num sábado. Eu estava na casa de um amigo em Bayville, Nova York. Eu estava me arrumando para ir à casa da minha tia, onde passamos o Natal todos os anos. 24 de junho de 2002 foi uma segunda-feira e eu estava em Anápolis. Foi um dia muito quente. Havia uma garota que eu gostei num dos restaurantes da cidade. Eu cometi o erro de convidá-la para sair, ela disse não. Sean tem uma doença incrível e rara chamada memória autobiográfica altamente superior. Significa que ele pode se lembrar de tudo o que aconteceu com ele nos últimos 30 anos. O cérebro de Sean acumula entulhos de sua vida, bem como lembranças queridas. Ele lembra detalhes de cada minuto de sua vida e todo dia repassa suas memórias como se parte de seu cérebro reprisasse um eterno DVD. As pessoas com memória autobiográfica superior são pessoas diferentes de nós. Elas são capazes de se lembrar de quase todos os dias de sua vida. Elas conseguem acessar essas informações rapidamente, de modo fácil e quase automático. Isso nos diz que talvez essa ideia que tínhamos até agora de que a memória está basicamente se redefinindo constantemente, ou seja, apagando, acrescentando, modificando, modulando, baseada na minha informação atual, meu conhecimento atual, meu humor atual, emoções atuais, etc, 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 talvez não seja verdadeira. Somente 33 pessoas foram diagnosticadas com essa condição extraordinária nos Estados Unidos. Curiosamente, a memória reside em apenas um aspecto do dia: o clima. Eu sempre fui fanático com o clima. Sexta-feira, 11 de fevereiro de 1983, uma nevasca veio do Golfo e deixou a capital de Washington, Baltimore, Filadélfia e Nova York com quase 1 metro de neve. Sábado, 13 de março de 1993, houve a chamada nevasca ou tempestade do século. Nevou muito em todo o corredor nordeste. Foram quase 60 centímetros de neve. É um modo de relembrar muito atípico. Normalmente, nós codificamos as informações pessoais por destaque. Ah, isso foi importante para mim, aquilo me deixou com raiva. Finalmente eu achei alguma coisa, etc, etc. Os dados são totalmente secundários. No que diz respeito à minha memória, eu não entendo como ou por que ela funciona assim. Mas o modo como Sean se recorda pode dar uma boa dica de como a nossa memória funciona. Saber mais sobre essa condição é ter o potencial de revolucionar a forma como entendemos a memória. Vamos supor que eles são pessoas como nós, só que bem na extremidade. Isso significa que o modo como a memória deles funciona é, na verdade, mais parecido com o modo como nossa memória funciona, mais do que pensamos agora. Mas por mais que a memória de Sean seja útil para a ciência, viver com isso pode ser uma maldição. Isso afetou a minha vida amorosa, que não existe. No início eu tive muito azar com mulheres, e diante de qualquer perspectiva de conhecer uma nova mulher, os fracassos anteriores voltam à lembrança, como se fosse ontem. A vida de Sean e sua percepção do mundo é atrapalhada porque ele é constantemente assombrado pela memória e pelas emoções provocadas por ela. Mas como seria a vida se sua percepção do mundo fosse completamente embaralhada porque todos os seus sentidos estão misturados? Meu nome é Carol Steen. Sou artista.
Eu pinto o que vejo. O som faz com que eu veja cores. O cheiro me faz ver cores. Uma sensação de dor, algo que me fere, também me faz ver cores. Eu fui ao dentista e o dente era laranja cintilante. O sabor era amargo. Um amargo preto. As cores existem no espaço. Têm uma qualidade tridimensional e se movem. Carol não está falando metaforicamente. Ela tem uma condição chamada sinestesia. Até mesmo a rua mais pacata de uma cidade se torna um tumulto de cores e formas, porque os sentidos da visão, audição e olfato estão todos estranhamente conectados. Se eu ando por uma rua, não apenas vejo, como escuto. E a audição produz visão. É como multimídia. É como ver a diferença entre um quadro sendo pintado e um vídeo. Você vê muito mais no vídeo. Uma forma de pensarmos na sinestesia é olhar através de uma janela de uma loja, onde você tem o reflexo na superfície do vidro e tem o objeto atrás do vidro. Os dois estão sempre presentes, mas de alguma forma você consegue sintonizar um ou outro. As pessoas que têm visão sinestésica com música dizem que suas visões não bloqueiam o mundo real. As duas coisas estão presentes simultaneamente. A pessoa com sinestesia pode sintonizar nas visões sinestésicas ou no mundo real, mas as duas estão sempre lá, estão sempre presentes. Hoje nós fomos a uma peixaria maravilhosa. O que cheirei foi o azul do mar, o ar fresco. O tom azul do mar encheu completamente o lugar. Mas às vezes, as múltiplas percepções de Carol sobre o mundo podem ser demais. Existem alguns odores que eu realmente não gosto porque a cor é uma mistura de verde e laranja, que dá um marrom simplesmente horrível. Eu tento evitar coisas assim sempre que possível. Quando eu vi um homem cavando aquele buraco na rua, foi simplesmente extraordinário. Marrons, pretos, formatos de rocha como pedras de rio que rolam e ficam arredondadas. Em certos pontos, havia sons que tinham uma vibração enorme para eles. Era como um sismógrafo com ranhuras vibrantes. Muito rápido, e para frente e para trás. O motivo de algumas pessoas terem sinestesia não está totalmente esclarecido. No entanto, essa condição dá dicas de como o nosso cérebro pode funcionar. O cérebro das pessoas com sinestesia é conectado de forma diferente de uma pessoa comum. Eu acho que uma das coisas que os cientistas podem aprender, em parte, ao estudar pessoas com sinestesia, é como o cérebro gera experiências conscientes. A sinestesia é considerada uma condição rara. Mas um estudo recente sugere que até 4% da população mundial, mais de 12 milhões de pessoas nos Estados Unidos, conhecem os efeitos de um cérebro confuso. Que legal! Uma pesquisa recente sugere que todos nós podemos ser sinestésicos quando jovens e perder essa capacidade quando o nosso cérebro amadurece. Sabemos que as crianças mais novas percebem o mundo de forma diferente das crianças mais velhas. Se você mostra um rosto para uma criança, isso não só ativa as áreas visuais, como também áreas da fala e da audição do cérebro. O mesmo se dá com sons. Quando você conversa com uma criança, isso ativa não apenas as áreas auditivas do cérebro, como também as áreas visuais. Logo, uma das sugestões é que crianças têm sinestesia porque elas têm conexões extras que ligam os sentidos e que acabam cortadas, como uma parte normal do processo de desenvolvimento. A sinestesia está ensinando novas coisas sobre o funcionamento interno de nosso cérebro e os bilhões de nervos que controlam o resto do nosso corpo. O corpo tem um mecanismo sensorial impressionante de resposta e controle do que acontece em cada parte de nós. O que faz do corpo humano algo tão sofisticado é sua capacidade de se curar e se regenerar. Um feito que nenhuma máquina consegue.
Células em todo o corpo são constantemente renovadas. As células da pele substituídas a cada 15 dias. Nossos ossos se regeneram a cada 10 anos. E alguns de nossos músculos se renovam completamente a cada 15 anos. Cada um dos 640 músculos esqueléticos podem entrar em ação quando quisermos, respondendo a ordens diretas do cérebro e coordenando em uníssono os 206 ossos. No geral, somos impressionantes. Mas o que acontece quando o nosso cérebro tem um problema? Como o resto do corpo, ele é suscetível a falhas e doenças, inclusive câncer. O câncer, em qualquer órgão, são células que se tornaram malignas. Michael Stifelman, professor de urologia. Células que não sabem o que estão fazendo e começam a crescer fora de controle, sem qualquer inibição. Tom Barnes tem um tumor no cérebro, mas ele será um dos poucos beneficiados por uma abordagem revolucionária em cirurgia, que usa a mesma tecnologia 3D do seu sistema de entretenimento doméstico. Eu tenho um tumor pituitário que foi descoberto por acidente. Eu tenho dores, enxaquecas e dor dentro da cabeça. O tumor em sua glândula pituitária, abaixo da porção frontal do cérebro, estava pressionando seu nervo óptico, afetando sua visão e causando fortes dores. O tumor ameaça arruinar os anos dourados de Tom. Agora que estou aposentado, eu adoro trabalhar com madeira. Eu comparo a madeira com o corpo humano, porque ambos são coisas vivas. Eu pego um pedaço de madeira que veio de alguma coisa caída no chão, de uma mata, pronto para apodrecer e morrer. E trago de volta à vida. Livrar-me desse tumor está me rejuvenescendo. É como eu me sinto. Tom. Oi, doutor. Oi, como vai? Muito bem, muito bem. Que bom, bom te ver. Como estão as coisas? Está tudo ótimo. Tem passado bem? Sim, apareceram alguns sintomas depois que cheguei, mas... Vamos conversar. Tá. Sente-se. O cirurgião de Tom, Ted Schwartz, sabe que tem que agir rápido. Com o tempo, conforme o tumor cresce e a glândula pituitária para de funcionar... Ted Schwartz, professor de neurobiologia. Ele terá problemas para combater infecções, para manter o equilíbrio da temperatura e de todos os fluidos corporais regulados pela glândula pituitária. Temos uma oportunidade de entrar e curá-lo do tumor, melhorar sua visão e descomprimir a glândula para que possa ter uma vida normal e ficar livre desse tumor. Para remover um tumor pituitário tão grande como o de Tom, os cirurgiões normalmente entrariam pela parte frontal do crânio e empurrariam o cérebro para o lado para acessar o tumor no interior da cabeça. Mas Tom vai ser um dos poucos a se beneficiar de uma abordagem revolucionária, que é menos invasiva, não deixa cicatrizes e depende do uso de óculos 3D. A tecnologia 3D é muito importante porque acrescenta outra dimensão em nossa capacidade operatória. Operávamos com um endoscópio 2D, mas operamos melhor em 3D. A câmera endoscópica 3D entra diretamente pelo nariz de Tom. Ela transforma a narina numa caverna, o que permite ao cirurgião navegar com precisão. Quando você move um instrumento dentro e fora de um longo campo de visão, é preciso saber onde parar. Quando a ponta do instrumento alcança o local desejado, é bom não avançar, não passar do ponto. Quando você vê alguém operar em 2D, a tendência é avançar na direção do objeto e depois desacelerar e ir bem devagar até chegar, para não ultrapassar o local. No topo da cavidade nasal, ele perfura o osso para expor a base do cérebro. Estamos expondo a dura mater que cobre a glândula pituitária e o tumor pituitário. A visão 3D permite que o Dr. Schwartz trabalhe com uma precisão jamais obtida.
Isso significa que ele pode atacar tumores avançados, como o de Tom. Ao operar o cérebro, ao operar uma parte do cérebro assim, não abrimos o crânio, não fazemos nenhuma incisão. Não tiramos o cérebro do caminho para acessar o local. Agora entramos de baixo para cima. Você realmente tem a sensação de estar miniaturizado e sentado dentro do corpo fazendo a cirurgia, o que é o ideal. A sensação é de fazer uma viagem fantástica, onde você é uma pequena nave que viaja para onde quiser, faz o que é necessário e depois sai. Com a parede branca do tumor agora visível embaixo do sangue, o Dr. Schwartz o corta, pedacinho por pedacinho. O campo de visão é de apenas alguns centímetros. A tecnologia 3D é realmente revolucionária, porque agora temos a capacidade de apreciar o interior como se estivéssemos dentro do corpo. É como se literalmente você pegasse sua cabeça e colocasse dentro do corpo para fazer a cirurgia, como se você estivesse sentado na cavidade ou no próprio orifício. Mas a maior vantagem do uso da tecnologia miniaturizada 3D é do paciente. O fato de fazer pequenas incisões reduz drasticamente o trauma, o que acelera o processo de cura. Como cirurgiões, tiramos uma vantagem enorme da capacidade do corpo de se curar. Você volta 6 semanas depois, olha lá dentro e nem percebe que estivemos lá. Pronto, terminamos. Apesar da capacidade contínua de nosso corpo de se regenerar, vivemos num mundo hostil e estamos constantemente sob ataque. Estamos cercados de bactérias e vírus só esperando para fazer de nosso corpo seu lar. Nossa pele é uma barreira crucial que protege o interior de nosso corpo do mundo exterior. Mas ela pode ser quebrada de diversas maneiras. Pense no ar que respiramos. Cada centímetro cúbico de nosso corpo contém mais de 100 milhões de micro-organismos. Alguns são inofensivos, mas o ar também carrega vírus. Com 1/100º do tamanho da bactéria, eles podem causar sérios danos ao nosso corpo. Os vírus têm que entrar em nossas células e transformá-las em pequenas fábricas para produzir mais vírus. Todd Ryder, cientista sênior. Cada gotícula de uma tosse ou espirro pode carregar milhões de partículas de vírus, que viverão no ar ou em superfícies duras, como o botão de um elevador, por mais de 2 dias, prontos e esperando para infectar o próximo hospedeiro. Existe todo tipo de vírus lá fora, de resfriados comuns, de estômago e de vez em quando alguns piores, como HIV, ebola e outros. O pior vírus mata. E a melhor droga antiviral normalmente só suprime a infecção. Mas no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, perto de Boston, cientistas pioneiros vão guerrear com nossos inimigos microscópicos. Eles estão desenvolvendo uma nova droga com a qual esperam desencadear as defesas naturais de nosso corpo e, pela primeira vez, fornecer um meio de destruir qualquer vírus antes que ele tenha a chance de nos matar. Em vez de desenvolver um novo tratamento para um tipo de vírus e passar muitas vidas trabalhando nisso, queremos desenvolver um tratamento antiviral que seja efetivo contra tudo, um tratamento antiviral de amplo espectro. Os vírus podem atacar a qualquer hora, em qualquer lugar. E em grandes populações, eles podem se espalhar entre as pessoas como fogo. Essa nova abordagem é projetada para deter os vírus em seu caminho, estimulando o corpo a reconhecer as estruturas genéticas de nosso inimigo em comum. O corpo tem mecanismos sofisticados para detectar vírus que estão presentes. E quando ele detecta, nosso sistema imunológico faz tudo o que pode para nos proteger dessa ameaça. Descobrimos que podemos emprestar da natureza o modo como o corpo humano luta contra os vírus. Digamos que essa nova abordagem seja como enviar um grupo de elite ao interior do corpo para caçar vírus. E assim que ele os encontra, destrói completamente as células onde vivem.
Uma boa analogia é pensar em todas as células do corpo como todas as casas de uma cidade. Depois pensar que os vírus são bandidos terroristas que tentam invadir e se esconder em nossas casas. Nosso tratamento é parecido com o trabalho da polícia ou da SWAT. Imagine a polícia vasculhando casa por casa, tentando descobrir em qual delas os terroristas estão escondidos. O nosso tratamento pode entrar em todo tipo de células do corpo. Se ele não achar nenhum vírus ali, se ele não achar os terroristas, ele não faz nada. Mas se ele entrar em uma das células do corpo, em uma das casas da cidade e achar terroristas, ou seja, os vírus, ele vai explodir a casa onde eles estão. Pode ser uma forma drástica de lidar com terroristas, mas funciona muito bem com os vírus. Essa droga pode nos dar uma ferramenta incrível para combater vírus que ameaçam a vida. Simplesmente dizendo às células de nosso corpo que estão infectadas pelo vírus para se matarem. A maioria das pessoas não percebe, mas todas as células de nosso corpo têm uma tomada de suicídio integrada. Adaptamos essas tomadas de suicídio e o método de detecção de vírus das células e conectamos as duas. É uma ideia que ninguém nunca teve. Somos os primeiros a tentar unir as duas coisas. Assim como os antibióticos transformaram o tratamento da infecção bacteriana, a equipe espera que essa droga mude o tratamento das infecções virais para sempre. Mas enquanto eles tentam lutar contra essa ameaça coletiva, outra equipe de pioneiros usam os vírus para nos regenerar. E um dos tratamentos possíveis mais radicais é usar um vírus para ajudar a salvar nossa visão. Uma rua movimentada de qualquer cidade. Costuramos o trânsito com um sistema de navegação fantástico. Nossos olhos. A visão é nosso sentido mais importante e usa mais de 1/3 de nossa capacidade intelectual. Processamos cerca de 36 mil bits de dados visuais por hora. Mas nossos olhos são mais que um sistema de navegação. Eles também são um modo de nos comunicarmos e até flertarmos. Portanto, a ideia de perder a visão é uma das coisas que nos causa mais horror. Estamos assistindo Eu Humano, parte 2, no Nat Geo. Mark Woolford nasceu com uma condição genética rara, o que significa que ele vai ficar cego. É meio como sentar e esperar a morte. E eu não quero que isso aconteça. Mas um tratamento pioneiro em terapia genética pode salvar sua visão. Venha pra frente e põe o queixo aqui. Na Universidade de Oxford, o professor Robert McLaren está usando uma técnica inovadora para corrigir a visão de Mark, injetando um vírus geneticamente modificado em seu olho lesado pela doença. A esperança é que isso evite que sua visão piore. Sem esse tratamento radical, o futuro de Mark é bastante sombrio. Se eu faço isso com minha mão, eu posso ver meus dedos mexendo. Mas se eu trouxer para mais perto, como aqui, eu não vejo meus dedos mexendo. E a condição de Mark piora a cada dia. A cegueira é simplesmente inevitável. Eu vou ficar cego. O experimento é uma tentativa de deter a cegueira. E quanto antes ela for tratada, melhor. Antes de começar a perder a visão, a minha vida era muito boa. Eu participava ativamente de esportes a motor, como corridas de kart, Fórmula Ford, etc. Apesar de ser a segunda pessoa do mundo a se submeter à abordagem pioneira do Dr. McLaren, Mark não está preocupado. Para mim é muito simples. Eu não quero perder a visão, eu tenho muito que viver. A aplicação de vírus geneticamente modificado no olho de Mark visa fazer com que seu corpo use o material genético levado pelo vírus para impedir que a doença piore. Estamos usando a capacidade natural do vírus de colocar DNA nas células. Os vírus agem infectando as células humanas e depois usando seu próprio material genético para transformá-las em fábricas que produzirão mais vírus. O professor McLaren quer usar isso a seu favor.
O que fazemos em nosso procedimento é criar um gene artificial, colocá-lo em um vírus e usar esse vírus para infectar células da retina e deixar o gene ali. A ideia de usar um vírus para criar um caminho genético é uma abordagem totalmente nova. O que estamos fazendo é pioneiro comparado a uma operação onde você corta uma parte do tecido para remover a doença. Deixamos o tecido doente ali, mas vamos modificá-lo geneticamente para torná-lo novamente saudável. Quando o novo gene for injetado no olho de Mark, seu corpo deve se curar sozinho. Por isso a terapia genética é tão excitante, porque estamos diante de um tratamento único para corrigir uma doença genética que não precisará ser repetida. Se o tratamento revolucionário do Dr. McLaren der certo, ele pode impedir que milhares de pessoas ao redor do mundo fiquem cegas. Ainda não temos certeza absoluta de que o tratamento vai funcionar, mas quanto mais tentarmos, mais perto estaremos de uma cura no futuro. Ainda é muito cedo para ter certeza se Mark já está curado, mas os resultados parecem promissores. E Mark já está de volta ao trabalho. Enquanto os cirurgiões utilizam vírus para ajudar o corpo a se curar, outros cientistas fazem um inimigo diferente trabalhar a nosso favor: o frio extremo. O corpo humano é capaz de enfrentar diversos ambientes. Da Antártica até as montanhas mais altas, conseguimos achar um meio de enfrentar o frio. Mas você gostaria de ficar praticamente nu e permanecer em temperaturas de menos 120 graus Celsius. Isso é mais frio que o lugar mais frio do planeta. Mas o decatleta Mustafa Abdur-Rahim está prestes a fazer isso. Mustafa é voluntário para testar um novo tratamento chamado crioterapia de corpo inteiro. Ele usa o tratamento para ver se seu corpo se recupera de um regime de treinamento intenso. Há anos sabemos que água fria e gelo ajudam atletas a se recuperar porque conseguimos fechar os vasos sanguíneos e reduzir a liberação de glóbulos brancos no corpo. Os glóbulos brancos causam dor e inflamação e impedem a cura. Crioterapia leva essa ideia mais além. Essa nova máquina usa o frio congelante para ajudar o corpo a se curar mais rapidamente. Agora sim. Legal. A temperatura na câmara pode atingir menos 160 graus Celsius. Normalmente mantemos em torno de menos 115 e 120 graus Celsius, que é uma temperatura ótima. Parece que eu estou no topo do Everest. Apesar de nunca ter ido lá. Estamos apenas soprando ar frio sobre a superfície da pele. Ele atinge apenas meio milímetro da pele, portanto, não é um frio penetrante. Você não vai congelar nenhum tecido. A temperatura congelante da câmara encoraja o sangue a correr no centro do corpo em vez de correr na pele e músculos. Quando o sangue corre para o centro do corpo, ele circula ali por volta de 2 minutos, 2 minutos e meio. E, ao sair da câmara, o corpo tem uma vasodilatação. Há uma descarga de glóbulos vermelhos para as extremidades, articulações e por todo o corpo. Eu gostei muito. Não foi tão ruim assim. Estava muito frio. Mas é diferente. É só um ambiente frio. Nada que penetre ou pressione o corpo. Entende o que eu digo? É legal. O benefício para os atletas é a recuperação mais rápida. Se você conversar com qualquer treinador de qualquer esporte ou com um atleta de qualquer disciplina, eles vão dizer que a chave de tudo é a recuperação. Se eles conseguirem se recuperar rápido e voltar a treinar intensivamente mais que seu oponente, eles levam vantagem. Embora a exposição ao frio extremo possa ajudar os atletas, ele também pode causar lesões devastadoras, como as que o montanhista Quinn Simons descobriu numa expedição no Tibete. Quando começamos a subir a Gurla Mandata, a montanha que fomos escalar, eu estava tão forte como nunca estive na minha vida. Estávamos numa rota que nunca havíamos escalado.
Quando Quinn e seus colegas se aproximaram do topo, foram atingidos por uma forte nevasca. Não conseguimos descer pela rota que subimos, porque havia muita neve no caminho. Ficamos presos ali. As coisas foram de mal a pior. O frio extremo também começou a afetar o centro do corpo de Quinn. Ele estava cada vez mais fraco. Estávamos famintos e desidratados. Eu estava forçando meu corpo para muito além da capacidade física que eu tinha. A clareza de pensamento de Quinn estava se deteriorando. Ele cometeu um erro bobo, mas quase fatal. Eu me lembro de tomar uma decisão sobre as luvas que eu precisava, mas eu não estava mentalmente capaz de decidir isso. Eu me lembro que peguei um par de luvas de dedos em vez de pegar as luvas de escalada. E foi a escolha errada. Minhas mãos congelaram e eu não percebi até finalmente passar mal naquela noite. Eu tirei as luvas e meus dedos estavam congelados na machadinha, naquela forma. Eles ficaram brancos, deu para ver os cristais de gelo em toda a minha pele. Eles ficaram totalmente brancos e totalmente duros. As queimaduras de Quinn foram tão severas que ele perdeu os dedos. Mas agora os médicos estão usando os efeitos do frio não para destruir os corpos, e sim protegê-los. Essa pesquisa pioneira é chamada de terapia hipotérmica. Eles descobriram que resfriando os pacientes, desacelerando o coração e o fornecimento de sangue para os órgãos vitais como o cérebro, eles podem fazer cirurgias de um jeito que nunca puderam antes. Lance B. Becker, professor de medicina de emergência. Suponha que eu precise operar alguém, que eu sei que precisará temporariamente ter o fluxo de sangue para o cérebro interrompido ao longo da cirurgia. A temperatura normal do cérebro vai começar a ter sequelas depois de 4 minutos. Descobrimos que se o cérebro é resfriado, as funções básicas continuam, mas a quantidade de oxigênio que ele precisa é tão pequena que você pode interromper todo o fluxo sanguíneo por provavelmente 1 hora e o cérebro não sofrerá qualquer lesão. A cirurgia pode ser feita e quando a pessoa acorda, ela tem uma recuperação ótima. Eu acho isso incrível. Em março, Geo. A seguir, Coração Artificial. No Nat Geo. Continuamos assistindo Eu Humano, parte 2, no Nat Geo. Estamos tirando vantagem do que o corpo pode fazer naturalmente. A pesquisa na área de terapia hipotérmica está revolucionando nosso entendimento básico de como o corpo funciona. Acho que estamos no meio de uma enorme mudança de paradigma daquilo que pensamos sobre a vida humana. O período de tempo que uma pessoa pode ficar morta e ainda pode ter suas funções revitalizadas. Nós presumimos que quando uma pessoa morre, passado um período de tempo, ela está morta. Não importa o que você faça. A hipotermia praticamente jogou por terra esse pensamento científico, porque parece que agora ninguém sabe a duração desse período. Nós vimos que um mecanismo muito simples, como a hipotermia, pode mudar esse jogo. Agora não temos bem certeza quanto tempo uma pessoa pode ficar quase morta antes de estar realmente morta. O conceito do que significa estar vivo ou morto está sendo revisto, bem como o que é ser humano, graças a uma pesquisa pioneira de células-tronco, as ferramentas que nosso corpo usa naturalmente para se regenerar. Mas a próxima fronteira da medicina é descobrir um modo de usar as células-tronco, os tijolos de construção de nosso corpo, para nos reparar quando necessitarmos. Como essas pequenas células encontradas em um pequeno embrião que se torna um bebê. 4 dias depois de ser concebido, esse bebê consistia de cerca de 30 células-tronco. Elas têm uma qualidade espantosa. O poder de se transformar em todos os outros tipos de células em nosso corpo.
Em questão de dias, elas podem se tornar uma célula cardíaca, célula da pele, nervosa, cerebral. O professor John Hunt, da Universidade de Liverpool, é pioneiro na pesquisa de células-tronco e de seu uso como ferramenta médica. A magia da célula-tronco é que ela pode devolvê-lo ao seu estado de saúde e bem-estar. John Hunt, Centro de Engenharia de Tecido do Reino Unido. Ela dá a oportunidade de você se regenerar. Célula-tronco é uma célula que pode se tornar qualquer outra célula de seu corpo. Portanto, é uma célula muito imatura que ainda não decidiu o que quer fazer para viver. Ela tem muitas opções e pode fazer o que quiser. O desafio da ciência é descobrir um meio de dizer às células-tronco no que queremos que elas se transformem e garantir que elas não se transformem em outra coisa. E no dia seguinte, o homem foi embora e... Uma das minhas analogias preferidas sobre células-tronco é a da escola, onde você tem um grupo de alunos de 5 anos sentados. O professor olha para eles, lê uma história e eles ouvem atentos. O professor dá as costas ou sai da sala e aquilo vira um caos, uma bagunça. Todo mundo vai fazer o que bem entende. É exatamente o mesmo problema com as células-tronco. Se dermos a indicação e os estímulos corretos, podemos mantê-las em ordem e prender sua atenção. Mas depois de implantar essas células, você não as vê mais. Não tem como ficar de olho nelas. Elas vão sair e fazer o que quiserem em todo lugar. Encontrar os sinais certos que possam dizer às células-tronco o que fazer no lugar exato do corpo não é tarefa fácil. Cientificamente, sabemos que vai dar certo. As células-tronco vão funcionar. A questão é quando. Se conseguirmos, isso vai mudar a vida de todo mundo, vai mudar a vida de sua família, tudo. Enquanto a busca pela descoberta dos segredos da célula-tronco continua, pesquisadores de todo o mundo estão fazendo grandes progressos para desvelar outros segredos do corpo humano. Aproveitar seu poder extraordinário de se curar é a próxima meta dos pioneiros. A capacidade do corpo de se regenerar é algo que me intriga. Vimos neste filme drogas novas e revolucionárias que ativam a tomada de suicídio das células. Descobrimos que podemos emprestar da natureza o modo como o corpo humano luta contra os vírus. Os avanços estão mudando o que pensamos sobre o funcionamento do cérebro, das nossas lembranças e da percepção de odores. Os cirurgiões estão usando imagens 3D para operar nosso corpo com novas técnicas que reduzem o trauma e aumentam as chances de sobrevivência. A inclusão da tecnologia 3D é revolucionária porque você sente como se estivesse sentado lá dentro do corpo fazendo a cirurgia. E os médicos descobriram que, induzindo a hipotermia em alguns pacientes, eles podem tirar vantagem do próprio mecanismo de sobrevivência do corpo. E agora tem grandes perguntas sobre a vida e a morte. Acho que estamos no meio de uma enorme mudança de paradigma, daquilo que pensamos sobre os limites da vida humana, dos limites de quanto tempo uma pessoa pode ficar morta e ainda poder ter as funções revitalizadas. Nesta quarta, a estreia da série do Nat Geo em parceria com a O2 e o diretor Fernando Meirelles. A verdade de cada um, 10h15 da noite no Nat Geo.